words for us? Yes, good evening. Thank you very much. Oh, good afternoon. It is nice to see how Brazil is leading from the front the whole of the Keshe Foundation movement in South America. What we really need to do now, as the structures take place around the world with the Keshe Foundation, is not to lose the sight of our purpose with the what you call technology in exchange for peace. And as of next week and the week after, our real work starts in that direction. And the Keshe Foundation Television is a main purpose, main source of structuring everything the right way for international presentation. Então, o que o Sr. Cash está falando aqui inicialmente é que é muito bom, ele está dando boa noite a todos primeiramente, mas ele fala que é muito bom ver a Fundação Cash Brasil liderando esse processo de organização e da KFTV, então a gente tem que ver e também só de passar os talentos também, como a Fundação Cash Brasil tem feito, e isso a gente tem que começar a ver no mundo todo acontecendo. É muito bonito de ver isso aqui. E ele também diz, o Sr. Cash, sobre a gente não perder de vista esse ponto, que é a tecnologia em troca da paz. Esse é o ponto principal que a gente tem que sempre lembrar. E que semana que vem a gente vai começar esse processo de fato, começar a acontecer, e que a KFTV é uma parte crucial nesse processo. My target for Brazil is to open the first factory in Brazil in the next 6 months. And in that process, to start establishing the root of the Keshe Foundation in Brazil. In a way, we started a year and a half ago and it stopped because of Corona. But we start making efforts to consolidate Brazil in a bigger way directly from inside. Então, o que o Sr. Cash está compartilhando aqui, nos próximos 6 meses, o nosso foco é, o nosso objetivo é o Brasil construir a primeira fábrica aqui nos próximos 6 meses, isso acontecer. Isso era um processo que era para ter acontecido já uns 2 anos atrás, mas parou por conta da situação com o Corona. E agora a gente vai começar a fazer isso, começar a consolidar esse processo aqui no Brasil, de dentro do Brasil. This is what we would like to do in Brazil this year. And we see Brazil as a big player in outer space technology. Então é isso que nós gostaríamos de fazer no Brasil esse ano, e nós vemos o Brasil como um ponto muito importante nessa parte de tecnologia espacial, nesse processo. And we come back to you for a lot of support. E vamos voltar a vocês com muito suporte. This is what we would like to expand this year from now on into Brazil, as we see a natural process of Brazil to become part of the main space technology with the Keshe Foundation and other countries. Então, o que nós vemos isso, essa expansão acontecendo no Brasil, e vemos o Brasil como um ponto central para poder fazer essa expansão da tecnologia espacial como para vários outros países também, a partir do Brasil. If there are any questions. Thank you very much. Então, se tiverem perguntas para o Sr. Cash, por favor, vocês podem estar escrevendo aqui. We have some questions, Sr. Cash, that it was written after you said about the PEN-PEN, that we have here some follow-up questions about that. Let me read here for you. So first of all, we would like to say thank you, Mr. Cash, for your love and care in answering our questions on the PEN-PEN. Such a deep and clear answer gives rise to more questions. So if you permit, we would like to ask some follow-up questions on the PEN-PEN to further be able to share the knowledge, since we are organized this Easy Learning Plasma Science, and one of the teachings about the PEN-PEN. I'd like to be able to clarify some more things. So the first question is,
After looking at histology images comparing acute inflammation tissue with chronic inflammation, there appears to be a larger gap between the cells and the chronic inflammation. My understanding is that this gap is filled with interstitial fluid. From plasma point of view, is this fluid the gas that the new inflammation pan will transform back into normal length through discharging the higher magnetic fields and thus returning the tissue back to its non-pain condition? How does it work? Sorry, maybe may I speak in Portuguese? No, I should have said in Portuguese first. Translate in Portuguese. Então, em português, eu falei ao contrário. Deixa eu falar em português. Primeiramente, a gente estava agradecendo ao Sr. Cash pelo amor e cuidado que ele teve em responder as perguntas sobre a caneta da dor. Né, uma resposta tão profunda e clara que ele deu para a gente dá origem a mais perguntas. Então, a primeira pergunta é, depois de olhar as imagens histológicas, comparando tecido inflamatório agudo com inflamação crônica, parece haver um espaço maior entre as células na inflamação crônica. Então, o meu entendimento é que esse espaçamento é preenchido com fluido intersticial. Então, do ponto de vista do plasma, este fluido é o GANS, que a nova caneta da inflamação irá transformar de volta em linfa normal através da descarga dos campos magnéticos mais altos, e assim devolver o tecido de volta à sua condição de não dor. Como isso funciona? The understanding of the technology is very simple. You have, just 1 second, I have to stop this noise, otherwise it'll be bothering us. Just 1 second, please. You have to understand there is a difference between the pain and inflammation. And the inflammation is a way of like a cancer. And in the process of inflammation, we don't get a solid state like cancer or more dense like cancer, but we get liquid, or we get expansion of the cells by liquid, where the inflammation, the expansion leads to creation of pain. And what we have learned in Keshe Foundation over years is we do not treat inflammation without the pain, and we do not most of the time treat to understand the pain without the inflammation position or expansion of the cell. And the expansion of the cell or liquid within a cell comes from extension of the gravitational field within the liquid. So especially the pen, which now we introduced, especially I think it start shipping out this week, is understanding this principle. The connection between inflammation and the pain, and the emotional condition between it. And the inflammation, when we take the energy or the energy which comes as a pain towards it, even if we don't see the inflammation, it creates expansion, local pain, or we call energy transfer, or what it comes, then we stand a very good chance to empty it like the way we empty the cancer cell. And when you take the energy from it and you consider dilution of the fields within, then you can work very much easy in energy transfer and returning of the what we cell cell back to its normal size. It's taken years and years of work to be able to understand the connection between the inflammation and the pain.
And now we released the pen last week, and I saw them this today in the lab. They start shipping them out. It's understanding this process, and secondly, being able to spread the fields. We've developed a new technology that we spread the fields wide open. In the paint pen today, we work with a tip. Now with a new structure of the design, we cover the whole arm. It's not anymore in one point. The point sits with, we usually say use 2 pens with the other side. Now we have developed this technology which we expand the fields of the pen. It's not on the tip anymore. Tip is a point of reference, but now we work around about 5 or 10 centimeters from the point. So the whole area gets affected. That's why it's become so effective. Do you want to translate? Yes, please. I was writing down. Então, o que o Sr. Cash estava compartilhando aqui essa resposta, foi bem interessante, que primeiramente ele estava falando que existe uma diferença entre dor e inflamação, que a gente tem que saber distinguir. A inflamação é como se fosse um câncer, na verdade, né? De certa forma, é como se fosse um câncer. Nesse processo, a gente não tem o estado sólido, só que como no câncer tem estado sólido, na inflamação a gente não tem, mas ele está acima do estado líquido. Então, a expansão desse processo daquele local que gera dor, que é o que é considerado inflamação. É o que aprendemos depois de anos e anos de estudo, né, da diferença entre dor e inflamação, é que nós não tratamos a inflamação sem a dor. A maior parte do tempo tratamos a expansão da célula, na verdade. Né, a caneta que a gente fez agora, que foi anunciada semana passada, que é a nova caneta da dor, ela consegue lidar com esse processo, né, de expansão. E ela faz a conexão entre a dor e a inflamação. Então, ela não só lida com a dor, mas também com a inflamação, essa nova caneta. Né? Então, a inflamação, ela quando nós esvaziamos que tem uma expansão acontecendo, então a gente esvazia a energia, quando a gente pega a energia desse processo, a gente considera que faz a dissolução dos campos. Então você trabalha para voltar a célula para o seu tamanho normal. Como ela estava expandida, agora volta para o seu tamanho normal através dessa caneta. Então a gente liberou essa caneta semana passada e ela faz esse trabalho de dispersar os campos, né, para a célula voltar ao normal. A célula está expandida, ela dispersa os campos e a célula volta ao seu normal. Essa caneta nova a gente não trabalha com a ponta dela como na caneta antiga, né, que era pontual. Nessa caneta nova a gente trabalha com a caneta como um todo, onde ela consegue alcançar todo o campo e não um ponto só específico como era na caneta antiga. A gente expande agora esse campo como um todo. Toda a área agora é afetada. So, to understand, the pain usually is localized, but the inflammation it covers much more area. We had to develop this technology, but we use this in so many ways in the new space systems too. So when you speak about inflammation, is understanding the knowledge of the plasma as concentration of the liquid in stuff like a tumor as a more solid, dense material. And we treat it the same. And now the new systems are much, much more powerful that we can handle now the pain and inflammation, but we cover a huge area. It's not anymore just one pinpoint. Now we cover the whole conditions from one to another, and we advise now, from what we've seen, to use 2 pens opposite to each other, that you create a condition of the circulation of the fields. And it's very effective. Então, prosseguindo o que o Sr. Cash estava falando, ele fala então agora a gente trabalha não só com a dor local, né, mas a gente trabalha com uma área como um todo. A inflamação ela atinge mais áreas, não só local. A gente usa isso nos novos sistemas espaciais nesse momento. E a inflamação a gente está entendendo, agora a gente entende como ela funciona de fato,
E a gente trata ela como se trata no câncer, como foi falado inicialmente, que é um acúmulo, na verdade, no câncer tem um acúmulo sólido, mas na inflamação você tem um acúmulo líquido na região, e você dispersa esse acúmulo. Então, nós cobrimos uma grande área, não só um ponto agora com essa nova caneta. E aconselhamos vocês a usar 2 canetas para poder criar esse campo. This is an advancement in technology, and as I said, it works very effective. It was extremely effective to understand when you deal with the inflammation, you need to bring comparison with a much bigger area than when you deal with the pain. If I could explain to you how exactly it works. The whole body is made of liquid, but now it's a concentration of, then you have to devise a system which you can interact with that position, not the whole, that you can bring balance. So it's a beautiful understanding, and it works perfectly in the lab. We have tested them with the patients. O que o Sr. Castro vai acrescentando é que agora nós sabemos como esse sistema funciona. Nesse momento, com a caneta, ela é extremamente efetiva, a gente sabe disso quando a gente já viu no laboratório aqui, que a gente já testou. Então, o corpo ele é feito basicamente, ele é feito de líquido. Então, agora a gente traz o equilíbrio onde tem esse acúmulo de líquido, que é o que a gente chama de inflamação. Então, esse processo é extremamente efetivo. E a gente sabe como fazer isso agora, como lidar com isso. Any other question? Yes, We don't stop developing, and the development we look at now more and more detailed, more what we call specialized systems that they can deliver. And this new pain, pen, and inflammation is one of those new innovations of the Kish Foundation. Então, o senhor está falando, a gente não para de desenvolver, a gente não para esse processo de desenvolvimento. Né? E agora a gente só está desenvolvendo de forma mais especializada, cada vez mais especializada os produtos. Essa caneta da dor nova agora é um desses produtos que são mais especializados. The future, what we see maybe in the next stages of development, is to add what we call a transfer of energy to understand what this energy was and is. In a pain, understanding the reason for the pain, where we can transfer this energy now. It's a technology part of the what we call transfer of information or communication. And we work with it'll be tested this Monday or Tuesday in the lab, where we transfer the energy as information, and then we understand it in different ways what that information is, what is going to be done. Então, o senhor que estava compartilhando que o futuro que vemos agora nos próximos estágios é adicionar transferência de energia para a razão da dor. Então, é exatamente no foco da razão da dor para transferir essa energia para poder eliminar e aliviar essa dor. É a transferência de comunicação, que é o que a gente chama. Isso vai ser testado agora no laboratório nessa semana, e a gente vai fazer esse processo, que é entender, e a gente hoje já entende esse processo para poder começar a tratar na sua essência a dor. The way you communicate with the body to understand the reason for the inflammation or the pain. And now we are heading in that direction. As I said in the teaching, new knowledge has been released, and that allows, in a way, a lot of new opening in the world of communication in the Keshe Foundation and beyond. We now can communicate or transfer energy to another point in a very, very simple way, hundreds and thousands of kilometers away. This technology will, in a way, allows us to understand the reason for the pain. For example, we transfer the information of the emotion and understand it. It sounds a bit
complicated, but it's a very, very easy process. Keshe Foundation in the next few, again, as I told you, many researchers are going together at the same time. We will release communication lines where you can connect to your phone, and in so many ways, a specific line, you can go anywhere in the universe, anybody can contact you. This is now in our hand. It was developed years ago. Now, as I said, we're moving into a new direction. The technologies now are coming for commercialization. And one of them is transfer of the energy, because the body uses a lot of energy even for the inflammation. And that's a huge amount of fields which can be used outside. You transfer the energy of the pain into useful energy outside the body. And it does a lot of good things. It brings a lot of understanding. I was talking, we tested this week with one of the knowledge seekers, this new material and this new technology of transfer. And what happens if you keep the body in the same position, same condition? For example, you have a pain in your arm and you use the technology to release the pain. The pain is still there, but when you get up and you start moving, the pain disappears. It transfers the energy right across the body. Or when they use this as a drop liquid, you feel no change. But when you sleep or rest and you get up, the body totally is different. There's no pain, but then you feel so fresh. It's like you have a whole day ahead of you, which means you bring a lot of energy in during the process of trying to reduce the headache or the pain and the inflammation. We were discussing this because we tested it this week and we know exactly how it works. Now we can transfer this to somewhere else, the same energy as the thoughts, through the understanding of the technology, the new equipment which are produced. Então, o que o Sr. Kesh estava compartilhando com a gente aqui é que hoje o que se descobriu é essa comunicação que acontece, essa transferência de comunicação. Hoje, com essa nova tecnologia, com esse desenvolvimento que nós temos hoje, nos comunicamos com o corpo para sabermos a origem da dor. Então, uma comunicação que acontece com o corpo para saber a origem da dor. Então, nos abre isso novas portas, né? Então, a gente pode se comunicar e transmitir energia para milhares de quilômetros também, não só para o nosso corpo, né? Então, hoje a gente entende a razão da dor e a gente, através desse entendimento, começa a mudar isso. A Fundação Keshe também vai liberar, né, linhas de comunicação. Assim você vai, por exemplo, poder contactar qualquer pessoa em qualquer lugar do universo através dessa mesma transferência que é feita para a inflamação. A tecnologia é a mesma, a ciência é a mesma. Então, a transferência de energia é isso, né? Você transforma a energia da dor também para outras coisas no seu próprio corpo. Para coisas úteis para o seu corpo. Então, e nós já testamos isso com um dos buscadores de conhecimento. Isso já foi feito, eles sabem como acontece pelos testes que já foram feitos já. E ele deu exemplo, por exemplo, tem tipos de dor diferentes, né? Quando a pessoa está com o braço parado, ela tem dor, e quando move o braço, ela tem a dor some do braço, é porque a energia se movimentou, né? Então, a pessoa quando dorme, por exemplo, também o corpo muda completamente porque ele se restaurou. Então, hoje está assim, compreendendo totalmente esse processo na sua essência, como ele funciona e como o corpo ele traz bastante energia para poder lidar com esse processo. Hoje sabemos como esse processo todo funciona, de comunicação, de transferência de energia, e podemos hoje transferir energia para aliviar uma inflamação, uma dor, ou para fazer comunicações em qualquer lugar do universo. One of the examples of this new technology, which is going to be released because now it's in testing phase in the lab, is that you can walk in the snow, in the ice. You can live in the ice, but feel no pain or no what you call cold. And in a way, nowadays, we transfer
by burning fuel energy to heat up. With a new technology, you can just wear a simple glove, or you can wear a simple hat, or something very similar, very small into the skin of the body, and we can transfer energy from anywhere on the planet or on anywhere else that you don't feel the cold. You don't feel the pain of the cold. And the body starts behaving and living normal. In a way, we can transfer energy of, let's say, inflammation into the body, that it warms the body up, it heats up the body, that it can stand outside cold. Instead of you wearing a glove or wearing warm clothing, the new technology allows the energy transfer without interfering with anything else, that you don't feel the cold from outside. Creates a new layer, new protection, without clothing or without burning any fuel. This is now is nearly few weeks testing, and it's correct. So you will see a new evolution in science, in new material, in the new technology, more or less the same as the Fleming, the inflammation. O senhor aqui está adicionando que um dos exemplos com essa nova tecnologia, com esse desenvolvimento, é que você pode andar e viver na neve e não sentir frio. Hoje em dia nós transferimos a gente transfere esses campos para poder não sentir frio pela queima de madeira ou queima de combustível, para poder sentir aquele calor e transferir energia dessa forma. Com a nova tecnologia, você usa às vezes uma luva só, um pequeno pedaço de tecido do seu corpo, e transfere energia, e você não sente a dor do frio através dessa transferência de energia através desse tecido. Então a gente pode também, nesse processo, transferir a energia da inflamação para aquecer o seu corpo, ou também através dessa transferência de energia, criar uma proteção para você se aquecer. Então a gente já testou isso em laboratório, a gente sabe que isso funciona e está correto, esse ensinamento, esse desenvolvimento, e isso em breve já vai ser disponibilizado para todos. This new technology will change a lot of things once it's fully used. Is, for example, you can go into space without any clothing, because we can create a condition to change the environment or absorb the fields from the environment to the heat energy for the body. We just create like a shell. You don't need to wear a protecting clothing. You can go into a deeper part of the oceans without any protection or any clothing, because now we can produce that in the skin of the man. It's a very interesting development, and gradually we start explaining it more in detail. And the background behind it was the paint pen and the new paint pens, which has been released. So we are on the way to learn how to protect ourselves from cold, from warmth, from whatever, and using the energy fields environment around us, not white clothing. It's a very interesting technology which is appearing at the moment. Então, o Sr. Cash está mencionando para a gente que essa nova tecnologia vai mudar muita coisa hoje. Então, você pode ir, por exemplo, ao espaço sem roupas especiais, sem nenhuma roupa, se você quiser. Porque hoje, com essa nova tecnologia, você cria como se fosse um escudo, uma cúpula, para você se proteger, e você cria as condições para você viver. Você não vai morrer de frio nem ter muito calor. Então, você pode também, por exemplo, ir ao fundo do oceano sem roupas também. Você pode criar aquele ambiente para você ir para a profundidade do oceano. Então é muito interessante esse novo desenvolvimento que está acontecendo com essa nova tecnologia. A gente está no caminho para aprender como nos proteger de qualquer tipo de frio, situação de frio ou calor também. This is what, for example, a few weeks ago we explained that people which are paralyzed for years, they start suddenly walking using the technology without any pain. Now we understand the technology, we use it in a very effective way, that we transfer energies to create that condition without any medicine, without any outside involvement by injections or suffering for years.
we use the information and the pain to transfer as an energy to the body. It's a very interesting development. You can even transfer your fear into energy deposited to the body. It opens a new dimension in the health and travel into deeper space, where you can get out of the system and walk into free space without any need, where you can absorb the energy for your living and energy for your warmth through the new transaction or transition in the body performance. In a way, there is no need for clothing because you can't take clothing with us, but it keeps the body warm if it's in a matter state. Então, só que a gente estava continuando e falando que semanas atrás, né, a gente via como as pessoas, por exemplo, que estavam paralisadas, elas começavam a andar normalmente com o uso da tecnologia sem sentir nenhum tipo de dor, elas já começavam a andar, né? Então a gente usa essa transferência de energia para criar essas condições, né? A gente usa a dor para se transformar em algo útil para o corpo, né? E de fato, com essa tecnologia você pode transformar até mesmo o seu medo em algo útil para o corpo. Então hoje a gente já tem esse processo, a gente sabe como isso funciona. E você pode ir para o espaço, como foi falado antes, né? Você pode absorver o que você quiser. E hoje em dia você não precisa mais com a tecnologia e roupas especiais para poder estar viajando, porque você cria condição para isso. But the interesting part is that you have to allow the energy be balanced in the body, move the body, and the body physically feels the change without anything, but just absorbing plasmas. Então você tem que ir nesse processo, deixar a energia ir pelo corpo, e o processo vai ser natural. Você só, principalmente o corpo, você só permite o corpo fazer esse processo de absorção do plasma. Any other question? Yes, so we have here the second question. Is, I will say in Portuguese first. Então, a gente tem uma segunda pergunta ainda referente a isso, né, que a gente deixou anotado, caso o Sr. Cash viesse, como ele veio hoje, que é: você disse para não tentar encaixar o conhecimento do plasma de volta ao estado da matéria para entendê-lo. Então, que tal ir para outro caminho, usando a ciência do plasma para explicar como funciona o estado da matéria? Por exemplo, quando tomamos um produto químico anti-inflamatório como o ibuprofeno, ele parece funcionar. Primeiro sabemos que ele se torna um gancho no estômago e depois o que acontece? A força do campo plasmático do ibuprofeno se transfere para a linfa como ibuprofeno plasmático e depois percorre o corpo até encontrar uma força de campo compatível que chamamos de tecido inflamado, ou o ibuprofeno se torna apenas parte da sopa linfática. So we have the second question here, that is, you said to us not to feed the plasma knowledge back into matter state to understand it. So what about going the other way, using plasma science to explain how matter state works? For example, when we take an anti-inflammatory chemical like ibuprofen, it appears to work. So first, we know it becomes a gas in the stomach, and then what happens? Does the plasmatic field strength of the ibuprofen transfer into the lymph as plasmatic ibuprofen, and then travel around the body until it finds a matching field strength, what we call the inflamed tissue, or does the ibuprofen just become part of the lymph soup? Becomes part of the lymph soup. Então, se torna parte da sopa da linfa. It changes. Sorry, can you repeat, Sr. Cash? When it's needed, it will change too. The difference between the understanding of the new technology is that it's not in one place, it's available across the body. And this is what we couldn't understand, how we take a tablet and it goes to the head, or we take a tablet and it goes to the leg where the pain is. In the new understanding is that because it's plasmatic, it goes right across the whole body. Then it doesn't matter where the pain is, and take it for its use.
It's not that it goes only to the leg, it's available if you have a headache too at the same time. It feels transfer to both. It's a different way of looking at the knowledge of the body and its functioning and its work. Então, o que eu estava respondendo aqui é que, com essa pergunta, se de fato o ibuprofeno se torna parte da sopa da linfa, né? Então, quando é preciso, ele muda para alguma coisa que o corpo está precisando naquele momento. Na nova tecnologia, é essa que é a diferença. A gente consegue entender. Hoje a gente não entendia como o comprimido funcionava para melhorar a dor de cabeça. A gente consegue entender na sua totalidade. E com a nova tecnologia, a gente usa esse princípio de você vai na totalidade, não num ponto específico. Se você está com dor no pé, por exemplo, você vai agir na tecnologia plasmática, vai estar disponível para todo o corpo e o corpo vai absorver exatamente para aquele ponto que ele precisa, mas vai estar disponível para todos os pontos do corpo como um todo, a nível de plasma. Então essa é a diferença e a nova tecnologia como ela age. This comes on the back of the knowledge, as we used to say. You drink a glass of water, your thirst dies, the whole body gets regenerated. Is that when the water pass goes in the mouth, now it's in a plasma condition. Então isso acontece quando você bebe um copo de água, por exemplo, né? Você bebe, mata sua sede por completo e quando a água passa e o seu corpo todo se satisfaz, quando a água passa pela sua boca, você transformou já aquele estado sólido em estado plasmático. We are entering a new dimension in both communication and transfer of energy. Maybe it's food or maybe it's pain. It's in a very near future, Keshe Foundation will release most probably small tablets that in swallowing the tablet, you absorb the full spectrum of the energy you need from the environment. You never need to eat. We're taking the technology a step further inside the body of the man. So in the space, by taking a small tablet, which is actually field transfer, you absorb energy from outside. You don't need to eat anymore. You bring the fields as they come in, they feed the cell of the body of the man. The whole world of communication, food, all changes. Totally changes from now. O senhor está adicionando que entramos em uma nova dimensão no mundo da comunicação nesse momento. Então, tanto na parte comida ou de dor, a gente consegue fazer essa transferência de energia agora nesses dois aspectos. Em breve, a Fundação Keshe ela vai lançar como se fossem pequenos comprimidos, né, para suprir a sua fome, onde você só toma esse comprimido e você tem a sua fome completamente suprida. Então, no espaço, você toma um desses comprimidos em qualquer lugar que você esteja, você absorve exatamente o que você precisa para manter o seu sistema e o seu corpo. Então, isso é algo que a gente em breve já vai estar lançando. Can we go to the next questions? Yes. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é, seguindo, vou falar em português primeiro, que é outra pergunta. Você disse na semana que você explicou sobre a dor, que a dor é como um vírus, um pacote de energia que descarregamos através do planeta para a dor. Na ciência atual, eles encontraram um processo químico chamado bradicinina, um peptídeo com vários carbonos, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Eles dizem que causa a inflamação e a dor. Quando eles tiram os ganhos do saco de vácuo do corpo, ele se torna então o estado da matéria e é assim que eles encontram esses processos químicos? So the next question is, you said last week that pain, last week, no, in the teachings that you gave to us about the pain, you said to us that the pain is like a virus, an energy pack that we discharge through the pain pack. So in present science, they found a chemical called bradykinin, a peptide with 50 of carbon, more than 70 of hydrogen, 15 of nitrogen, and 11 of oxygen. So they say that this causes the inflammation and pain. When they take the gas out of the vacuum sac of the body, does it become then the matter state? And is that how they find these chemicals? The
chemicals we see the body produces is very much like a virus, like a corona. Corona is an energy. When it interacts with the cell, creates that crown, what we call the corona. Is the inertia of the cell, which allows in interaction with the energy of the virus to create inertia or manifestation of the element. Element doesn't exist before. In interaction with the gravity or magnetic field of the cell, in the position of the cell, it produces, converts its material energy into material state. We understand this fully now. And this is why we see in certain places, certain kind of illnesses, infections don't appear, because the muscle tissue does not, or a body tissue does not allow such a transformation of the inertia field of the cell into what we call a pain or whatever else. It's like we don't get a cancer in our leg tissue. It's very rare. But we get a lot of cancer in red muscle tissue in the stomach, like kidneys or liver. Now we understand vulnerability of the body of the man and the energy transfer. Então, respondendo a pergunta, né, esses químicos que a gente vê, eles são exatamente como se fosse o vírus, como o corona, por exemplo, né? O corona, quando ele interage com a célula, aí que se torna corona. Mas antes disso é só um pacote de energia. Quando ele interage com a inércia da célula, é que se transforma na, na coroa em volta da célula, desculpa. Então a interação com a inércia da célula é que cria essa coroa. Então a gente entende isso completamente hoje. Né? Então por isso que hoje a gente entende porque em alguns locais do corpo não se tem câncer, por exemplo. É muito comum você ter câncer no estômago, no fígado, mas você não tem um câncer, por exemplo, no tecido muscular da perna. É muito raro você ter, porque a inércia daquele local não deixa isso acontecer. Né? Esse tecido muscular, a inércia daquele local não interage e aquilo ali não acontece. Né? Não deixa transformar em dor e, consequentemente, num câncer, por exemplo. Né? Então, hoje a gente consegue entender esse processo na sua totalidade. If you consider the body of the man like another galaxy, another solar system, another environment of the space, then you can do a lot of work like this. We don't need to go into another galaxy to find out what happens there. We go to another organ, we go to another part of the body of the man, and we see what we learn in one part, does it apply to the other part, and what will manifest itself in that part. And these are the new ways which in practical we are releasing information and technologies. As I said, the revolution in the science and technology starts from 21st of March. You hear a lot about these kind of developments in Keshe Foundation. Feeding the man in space, feeding the man in deep space. Transfer of the communication and understanding in different aspects of energy transfer. And in the line of communication. Very soon, very, very soon, if we, what we call, we go through this phase, what we did with Corona, we do in reverse. What we took away from virus to become a cell, normal cell, with a new technology, we deliver an energy pack within the body of the man that man does not eat ever in his life. Now it's feasible, now it's practical, now we can produce it because the gas technology and energy transfer rate is understood. These are the revolutionary technologies which we start bringing out, as we said, from 21st of March, new sciences will come out, and these are part of the new sciences. Então, bom, foi falado aqui é com relação, nós temos que considerar o corpo como uma galáxia, na verdade. Né? Então, se você
Se você se você vê o corpo como uma galáxia, você não precisa ir para uma outra galáxia para entender como isso de fato funciona, aquele sistema solar. Está tudo aqui, né? Então, tudo está no nosso corpo. Então, esse é o processo como a nova ciência está tentando ensinar como funciona o universo, através desse ensinamento que está sendo passado aqui nesse momento. Então, a revolução da ciência começou no dia 21 de março. A gente vai ouvir muita coisa, como alimentação no espaço, como se comunicar no espaço, tudo isso vai ser passado, como foi falado que a partir do dia 21 de março foi esse momento que essa mudança aconteceu. A nova ciência vai começar a ser apresentada a partir de agora, né? Então, em breve a gente vai fazer exatamente como fez com o Corona, para esgotar a energia do Corona, a gente vai fazer o inverso, onde a gente vai entregar pacotes de energia para o corpo do homem, agora para poder alimentar o corpo do homem, a gente não vai precisar mais comer e se alimentar, porque ele vai ter esse pacote de energia e o corpo vai usar isso para se alimentar. Então agora vamos começar a trazer todas essas novas ciências. Any other question? Yes, we have here. We go to the next question, speaking Portuguese first. Então a próxima pergunta é: você está usando os ganhos da prednisolona para combinar a dor no corpo para descarregá-la? So this question is related with the last question is, are you using the gains of bradykinin to match that of the pain in the body to discharge it? What? So, because in the last question, it was said about this peptide. In English, I'm not saying correct the name of this peptide that they discovered called bradykinin. So he's asking if you are using the gains of bradykinin. No. Okay. So we can go to the next one. You want to say something about this? About what? About this question. Not gains of bradykinin. Are you using the gains of bradykinin to match that of the pain in the body to discharge it? So the answer is no. No. We understand the transfer of the field. Body of the man is a collection of it. And when it is in misbalance, the body releases it all together in one go. Então, só que a gente está falando, a gente entende a transferência do campo agora, né? Então, o corpo ele absorve e ele libera tudo de uma vez só e pega exatamente o que precisa. Okay, a próxima pergunta é: meu entendimento é que a dor crônica, para a dor crônica teremos que usar 3 coisas: a nova caneta da inflamação, a caneta para a dor e o gancho que você indica. Você vai nos ensinar como usar todos esses métodos? Esse é um grande avanço, pois todo ser neste planeta sofrerá dor em sua vida. So the next question is, my understanding is that for chronic pain, we will have to use three things: the new inflammation pen, the pain pen, and the GANs you indicate, right? And will you teach us how to use all these methods? This is a huge breakthrough, as every being on this planet will suffer pain in their life. Can you repeat? Yes. Sorry. So my understanding is that for chronic pain, we will have to use 3 things: the new inflammation pen, the pain pen, and the GANs you indicate, right? So will you teach us how to use all these methods? We are developing these for one purpose. The system is on the table in the lab. Is if I can change hunger or change inflammation in you in one body with one transfer, the new system, if I locate it in a city, I can change the man, that no one feels hungry, no one feels pain, and we can satisfy the soul of the man. This is what now we are testing with the flight system. It's on the table. I was looking at it yesterday, where we see the evolution of the transportation. I want to go to the supermarket.
which supermarket, where you want to go, the feel you have, the composition and the place you want to be gives you that position with your system to travel to. These are edge of science technology which we are releasing. And as I said, from 21st of March, the game is over. It's not people thinking is the end of the world and the rest, but now it's the beginning of technologies which we could not even dream could be possible. And these are part of it. These are the breakthroughs in the, what I call science of technology. That if we tell the man cannot kill outside, we have to provide the energies for his existence. And the new system does. The new technology developed does. You could look at for example, you're walking on the street. You have, we never look at it this way. If a car passes you and you want to cross the street, the speed or the slowness of the car passes is more or less irrelevant, because it's you who will inhale the exhaust of that car into your lung. When you stand at the junction with so many cars crossing, you are continuously, literally connected to the exhaust of all of them, because as they pass, they release a lot of energies as exhaust. And while you're standing there, 50 car passes, you have taken energy from 50 cars, from what was embedded in there millions of years ago, because now the machine is burning it and making the different field available. So we understand this. We're developing a technology that now we pass hundreds of thousands of galaxies and stars. We can take those energies, but in an energy level, not by the matter state gases. And this creates a new dimension in space travel, where you don't need to eat, where you don't need to, you never get sick, because your body continuously balances itself. And we start teaching this in the coming time. And the prototype of it was set on the table months ago. It's not something coming. That's why I said when the change comes, now the change is time of the change has come. New technologies, but in a space level, not in a man's level of matter state. And tonight is the first time we start releasing it. That then be followed in the public teachings. The breakthrough in the science, in the space science, in universal knowledge science is huge. Ok. Bom, o que o Sr. Cash estava passando aqui para a gente era o seguinte. Deixa eu voltar para o que eu anotei aqui. Tá, tá aqui. Tá, a gente está... Bom, o que o Sr. Cash falou, na verdade, que o sistema hoje está na mesa, já está sendo desenvolvido esse processo, esse tudo que ele está com relação à transferência dos campos. A gente entende como a transferência dos campos funciona hoje. E aí você pode mudar a inflamação para também mudar, da mesma forma que você pode mudar a inflamação para o corpo do homem, para ser algo útil para o corpo do homem, você também pode mudar para poder matar a fome do homem, para poder melhorar a dor de qualquer homem que está passando na rua através desse sistema. Então a gente satisfaz hoje desse sistema a alma do homem, não o corpo, mas a alma do homem, e assim o homem fica satisfeito. Né? Nós vimos isso, o Sr. Castilho viu isso ontem, quando estava testando sistemas espaciais, sistemas de voo. Né? Então você se posiciona de acordo para onde você quer ir. Se você quer ir para o supermercado, por exemplo, você se posiciona para ir até lá e você volta. Você absorve o que você precisa. Então, foi o que foi dito. Dia 21 foi o início, é o início agora das novas tecnologias que você nem sonhava que existiam. Né? Então, o Sr. Castilho nos deu um exemplo, por exemplo. Ele nos deu um exemplo. Né? Se você passa na rua, você está andando pela rua, passa um carro bem devagar e você está próximo ali, você absorve o que tem daquele carro, você respira o que está daquele carro, você absorve o que passou dele. Mas se tem 50 carros, você absorve tudo daqueles 50 carros, de anos de desenvolvimento daqueles carros.
né? Então, esse é um exemplo que ele deu uma imagem para a gente visualizar, porque quando você viajar pelo espaço vai ser a mesma coisa, a gente entende como esse processo funciona. Você vai passar por galáxias, você vai absorver exatamente o que você precisa, você não vai precisar comer fisicamente. Então você vai absorver a nível de campo de plasma o que você precisa. Então hoje a gente tem essa tecnologia, a gente vai começar a ensinar isso em breve. Hoje aqui nesse ensinamento público, a gente começou esse ensinamento aqui hoje, começou a falar isso pela primeira vez aqui para vocês. Então essa noite é a primeira vez que a gente está falando isso, a gente vai começar a liberar isso aos poucos para todos. Can we go to the next question? Go ahead. Então a próxima pergunta é que uma vez você disse que poderia segurar a caneta para a dor em ambas as mãos e direcionar os campos para onde a dor está. Algum conselho sobre como podemos fazer isso, porque é realmente difícil segurar a caneta da dor nas costas. So we have a question here that once you said you could hold the pen in both of your hands and direct the fuse to where the pen is. Any advice on how we can do that? Because it's really difficult to hold the pen in your back. You can do, but you have to understand how. Understand the energy transfer. Don't look at the position where you put the pen. Então você pode fazer, mas tem que entender como, né? Você tem que entender a transferência de energia, não aonde colocar a caneta, mas a transferência em si. We had a case of a headache, very bad headache. And we applied the new technology yesterday. The headache was there when the knowledge seeker went to sleep, was still there. When he woke up, it was just like I'd never had a pain, and it was absolutely a fresh day, so much energy. The whole purpose was to test to see that not only we sort out the headache, but we use the energy of the headache to become part of the man's energy, for like eating a food while you're asleep with the headache. It's a different approach, but in essence through the new plasma technology. I cannot put an apple across the table or across in the other room and expect you to enjoy the energy of it or eat without eating it. Now you can. Now with the new technology, I can create a condition and you can enjoy the apple anywhere, more or less anywhere in the universe. Because the new technology does not bring just energy of the apple, it brings the emotion of it as well. We always look and says, oh, I want to eat this apple. But look at the other side. I'm the apple, I want you to eat me, because then I can transfer my energy inside you and that energy can become something else. So is it the man who goes for the apple, or is it the apple that says, come and eat me? Because it's alive, it has information, it has a reason. I was created to transfer energy to that. It'll be energy of that apple. We never looked at the true essence of the creation energy transfer. Now we do. Why do we crave for something and we get up and go and get it? You're sitting on the chair and saying, oh, I like to have a pot of yogurt or some cheese, and you go and get it. Is it the emotion inside, or is it the cheese in the fridge says, come and get me, come and eat me? And then it connects a link to you because it satisfies an emotion. Now we understand more in a different direction. You have to look at the science in all aspects, not just what you've been told and follow. When you pass the table,
You pick something up, but what about when you feel, oh, I see apple, I want to eat the apple? Is it you who fail to eat the apple, or is the apple just come on, I create an emotion in your head that you come and pick me up? Because then it's not that I have to transfer my seed somewhere else to become a tree. I transfer my energy, that my energy becomes somewhere else. These are what we have to understand in a new dimension of life. And then gradually you will understand more. I desire to be in such a galaxy. I want to see what that star I'm looking at, how does it feel? I can instantaneously be there because I go through the line of emotion and the field that has been transferred to me, because that star is a living thing. It has emotion. I show myself for you to come and see me. Then transportation and transmutation takes a new meaning, new ways. Então, bom, respondendo a pergunta, o Sr. Cash estava falando, dando um exemplo, que teve um caso de dor de cabeça que foi aplicada a tecnologia, isso aconteceu ontem, né? O buscador de conhecimento, ele estava com dor de cabeça, ele estava lá, e quando ele foi dormir, ele estava ainda com dor de cabeça, e quando ele acordou zerado de dor, sem dor nenhuma e com muita energia, né? Sem dor e com muita energia. Então, o processo que foi feito, basicamente, o propósito principal desse teste foi o quê, né? Foi colocar na prática o que o Sr. Cash tem falado aqui, falou nessa noite para a gente, que é usar a dor para servir como energia para o corpo. Então, dor não é só livrar a pessoa da dor, mas transformar essa dor para poder essa dor se transformar em energia para o sistema de alguma forma benéfica, né? Então, eu não posso colocar, por exemplo, uma maçã do outro lado da sala e você se alimentar, falar que você vai se alimentar através dela. Mas hoje, com essa nova tecnologia, a gente pode fazer isso de fato, né? Porque a gente vai trazer para você não só a maçã em si, a energia da maçã, mas a emoção da maçã. E uma pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: no entendimento da ciência como um todo, a gente tem que começar a entender isso como um todo. A pergunta é: o homem que vai até a maçã, ou é a maçã que chama o homem? Porque a maçã também tem energia e tem uma alma, então ela se comunica com a gente. Então a gente tem que começar a entender a totalidade do processo, não só uma via de mão única, né? Então nós nunca olhamos para a verdadeira essência da troca de energia que acontece, né? Então nós entendemos agora como isso funciona. Então tem que se entender a ciência em todos os aspectos. A maçã pode talvez ela querer te chamar para poder mudar a energia dela, transformar a energia dela em uma outra coisa, então se chama para experimentar algo novo nesse processo. É a mesma coisa, um exemplo que está sendo feito, que vocês estão falando também agora, você pode viajar, por exemplo, uma estrela, e você pode ir instantaneamente, através de fazer um link de conexão com ela, através da sua emoção, né? Então, o transporte hoje ele tem um significado completamente novo com essa nova ciência, nova tecnologia. We start explaining these kind of things in more detail in the coming months and weeks. And you will see a lot of you will change in understanding it and applying it. We will not eat another animal. We will not eat another entity, because if an animal wants to be eaten when it's outside the body of the man, converts itself to the gas production of itself in the energy that the man needs. Então, o Sr. Cash acrescenta que ele vai, então vai explicar isso com mais detalhes, né, nas próximas semanas. Então, de fato, não vamos precisar mais comer outra entidade, né, nenhum animal, nenhuma planta, nem nada do tipo, nenhuma entidade para poder absorver essa energia, né, porque a gente vai começar a entender a interação dos campos, o que aquela entidade precisa, o que nós precisamos. A gente vai absorver exatamente o que a gente precisa sem precisar consumir. Okay, I have one more question here, Sr. Cash. Yeah. Aqui em português first. Então, a próxima pergunta é: por exemplo, se só tivéssemos acesso a uma caneta para a dor que nós fizemos, que você disse não é nada parecido, que você disse que não é nada parecido com a da Fundação Cash. Como podemos usar nossa alma para aliviar a dor?
Eu tentei visualizar o conhecimento que você nos deu, imaginando que todos os pacotes de energia de dor e inflamação estão fluindo para a caneta da dor. E através do revestimento, a energia que sobra está viajando de volta ao corpo através da mão. Às vezes, um forte relaxamento vem sobre o corpo e sinto a caneta da dor quente. Parece ajudar, mas a dor retorna. Por favor, você pode nos ajudar a melhorar nossa capacidade de nos curarmos? Obrigado. So the next question is, for example, if we only had access to one pen that we made ourselves, which you said is nothing like the ones from Cash Foundation, how can we use our soul to relieve the pain? I have tried visualizing the knowledge you gave us by imagining all the energy packs of pen and inflammation are flowing into the pen and through the nano coating, the leftover energy is traveling back into the body through the hand. Sorry. Sometimes a strong relaxation comes over the body and the pen feels warm. It seems to help, but the pain comes back. Please, can you help us further our ability to heal ourselves? Thank you. The pain comes back because you have not created the right balance. It's still the essence of it. It's like a hunger. Hunger comes back because the energy is used somewhere else. And it's the same process. In the coming time, in the teachings, we go in depth in these. That's how you feel yourself in deeper space. We can't keep on saying we take you there and then blah, blah. You have to know what to do if you're a last man understanding. And this is a new cycle of teaching starts. Body of the man and the soul of the man to be looked at the same time in depth of space, through understanding of the transfer of fields of the universe, not the mankind or a potato or a banana. It's a new cycle, and this is part of what we said. We start from 21st. Então, respondendo a pergunta, a dor volta porque não foi achado o equilíbrio correto. Na sua essência não foi tratada. É assim com a fome também, por isso que a gente sente fome novamente. Porque na sua essência não achou o equilíbrio correto, não foi lidado na essência do processo. E aí você depois tem fome novamente. Então nós vamos mais na profundidade desse ensinamento nos próximos dias, nesses próximos ensinamentos que a gente vai dar, que se iniciaram no dia 21 de março. Então, nós temos que entender a transferência dos campos e não a fisicalidade. Então, foi realmente um marco na história da humanidade esse dia 21 de março, que agora em diante a gente vai dar, entrando na profundidade desses ensinamentos agora. Can we go to the next question? Two more here. Hello? Yes, I said if you can make it the last question. Okay. It's nearly 2:30 in the morning here. So the last one. I have two questions. No problem. Yeah, okay. So the last two questions, is that okay for you? No problem. Okay. Então, a primeira pergunta, tem mais duas perguntas finais, que uma delas é: uma vez você nos ensinou a fazer uma caneta da dor com duas bobinas duplas, uma ao lado da outra. Você disse que uma era para o corpo e a outra para a emoção. Esse foi no período antes de você começar a ensinar sobre a alma. Como entender o que você estava tentando nos ensinar? Como essas canetas de dor funcionam de maneira diferente das de bobina única? So the question is, once you taught us how to make a pen with two double coils in it next to each other, you said one was for the body and one for the emotion. This was the time before you started teaching about the soul. How to understand what you were trying to teach us? How do these pens work differently from a single coil? We usually teach sometimes far ahead. People don't understand, we leave it. And now people still don't understand a lot of things which was explained before. The pain pen
if you look at it, the double coil, and if you look at the cup of life, if you look at the cup of life number 1, number 2, it's no difference. Now we know when you have a coil, you have a dimension of the soul or emotion. And now, when it was taught years ago, nobody understood. Now it's coming to the cups. You call it the cup number 1. You use 2 coils, 1 nanocoated, 1 non-nanocoated, and 1 plate and whatever, or you use 3 nanocoated coils. You work through the soul level. So if you look at it, we taught you more or less the essence of the creation of the soul, elevation of the soul with just simple pens years ago, years and years ago, but nobody understood. Now, even now that I explained, a few of you might understand. The rest of the Keshe Foundation are like as what I call in another dimension and world, and just too much involved in material life. Então, o que eu estou falando aqui é que nós geralmente nós ensinamos adiante muitas coisas, nós passamos coisas adiante e as pessoas, a gente passa coisas que é mais para frente, né, coisas às vezes que a gente está ensinando uma coisa e de repente ensina alguma coisa que é mais adiantada para as pessoas, mas as pessoas não entendem, então a gente deixa para lá e larga muitas vezes. Né? Então, se você olhar essa questão da bobina, né, se você olhar o copo número 1 e o copo número 2, eles têm uma diferença. E hoje a gente sabe que a questão da bobina, quando você tem uma bobina, você tem uma conexão, você está agindo na dimensão da emoção e da alma com a bobina. Então, se você alterar, né, se você começar a trabalhar nessa parte, você vai começar a trabalhar na parte da essência da criação e elevação da alma também. Então, tem muito ensinamento que a gente vai começar a passar nas próximas semanas. E ninguém entendeu ainda, porque muitos de vocês ficaram presos só na fisicalidade. E agora a gente está começando a passar ensinamentos que são mais conectados além da fisicalidade. So, we have one last question here. Can we go on, or you want to say something? Carry on. Okay. So, a última pergunta é: deve haver problemas emocionais em torno da dor crônica. Será que esse procedimento que você está nos ensinando fará com que as emoções venham à tona e sejam tratadas? So the last question is, there must be emotional issues around the chronic pain. Will this procedure you are teaching us cause the emotions to come to the surface and be dealt with? If you get a kick and you get inflammation, there's no emotion in it. You physically got damage. You look at it that way too. The process is, if there is an emotion involved, because the way we produce the new systems, it simultaneously handles the emotion and the physical damage. You can't take paracetamol with you into space. You have to understand the energy which affects or works as energy to paracetamol. This is what, for a long time, I'll be explaining to move into energy, transfer, motion of the field. You can make paracetamol from the energy of an apple. It depends, does that energy gives you the feeling of the, what I call betterness. You start moving away, jumping from one thing to another, move into understanding of the interaction of the fields, and everything is possible. You got to remember a story, if you remember.
that when you look at the field coming from a magnet and you are 1 centimeter away from it or a kilometer away from it, on the other end is the magnet, which is the essence, is the source. So in the plasma energy, you see on this end of you stand on this end of the fields. The other end is a center of the plasma, is the principal energy. What do you want to take from that center? Now you have the road, you have the rope, you can pull what you like. And this is what the knowledge seekers haven't understood. And then you see at the end of it, as the string depends, you wanted a meter away from you or 10 meters from the center. In a meter away from you, it'll be the energy of the pain. 2 meters away from you towards the magnet or plasma, it'll be the emotion of the satisfaction of no pain. So this is what it has to be understood. That's why I said we start explaining the fields. In the teaching, I'll explain more of this as we go along. This is what the mankind has forgotten. You are at the end. If you stand on a motorway 100 kilometers away from Brasilia, you're still looking toward Brasilia. Brasilia is 100 kilometers away. In 20 kilometers is 80 kilometers, but at the end is Brasilia. So there you can see the cars coming to you. You see the energy comes to you. At this point, you receive certain energy. At the other point, you receive different energy because the cars have less fuel or more fuel. They carry more to you if you look at it that way. I started explaining the field transferring technology, as we said from now. And then we see we don't need a matter state. You need to get on the track of the fields, understand it, then the speed of transportation becomes nothing. Então, o que foi explicado aqui pelo Sr. Cash foi o seguinte: se você receber um chute, por exemplo, você vai ter inflamação, mas a emoção não necessariamente está envolvida nesse processo de inflamação. Então você tem que ver sempre os dois lados da história, né? Nem sempre a emoção está envolvida. Então, se tem emoção envolvida, né, os novos sistemas eles lidam hoje tanto com a emoção quanto com as danificações físicas que aconteceram ali. Né? Então, por muito tempo, eu disse para vocês para começarem a verem mais a interação dos campos e menos a fisicalidade. A gente está indo agora para esse entendimento totalmente da interação dos campos. Então, quando você, dando o exemplo, né, quando você coloca dois ímãs uma numa extremidade, outra em outra extremidade, e você fica próximo do centro, você vai absorver a energia do centro dele, mas você vai ter interação e sentir a força dos ímãs nas extremidades. Se você move aquele ímã um pouco mais na proximidade, 1 metro mais próximo de você, você vai ter a energia da dor. Se você mexe 2 metros para próximo de você, você vai ter a energia da satisfação da não dor. Então é isso que a gente está descobrindo agora. Esse posicionamento para a gente poder entender o que é dor, o que é não dor, o que é satisfação, e assim a gente consegue reaver esse posicionamento. Né? Então, como foi, o Sr. Cash deu também um exemplo, se você está num caminho indo para Brasília, por exemplo, de moto, e você está, por exemplo, a 200 km de distância, você ainda está nesse caminho, mas a energia que você está ali é totalmente diferente. Quando você chega mais próximo, está a 100 km, por exemplo, de distância, sua energia é outra, e tem outras energias acontecendo. E isso que a gente vai começar a entender através do posicionamento, da mudança da energia que acontece na sua totalidade. Então, nós precisamos sair do estado material, do estado físico. Nos próximos ensinamentos agora, eu vou começar a ensinar isso para vocês. Thank you very much, Mr. Cash. Thank you. You're welcome. Thank you very much for letting me teach or share knowledge. But from now on, we have to understand the true essence of creation, not in what we look at the matter state. As I said in the teaching of Thursday, any of us has the ability to reach the state, any state we would like to reach, even the state of understanding the Creator.
depends how we can, to what fields we want to attach ourselves to and elevate our souls that they can become in touch with. Thank you very much for tonight, and hope to see you next time. Thank you. Thank you very much, Mr. Cash, for being here. Thank you. Então, traduzindo o que o Sr. Cash acabou de dizer para a gente, ele falou que é preciso agora entender a essência da criação. É isso que eu quero passar agora para vocês. Vocês vão ter que começar a entender a essência da criação. Então, como foi falado no ensinamento de quinta-feira passada, qualquer um de nós pode alcançar o Criador. Depende de qual tipo de campo a gente fica atrelado. A gente pode se atrelar a um campo que vai direto para o Criador ou um outro campo também que pode nos deixar um pouco mais distante dele. Então, qualquer um de nós tem essa capacidade, é isso que a gente vai passar daqui em diante. Então, é isso que eu peço para vocês, compartilhem o conhecimento, mas não mais na nível material, comecem a passar a essência do ensinamento, que é o que a gente está passando aqui agora. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo ensinamento de hoje. Thank you once again, Mr. Cash. Have a good night. Good sleep. E, bom, mais uma vez queria agradecer a presença de todos vocês aqui. E agradecer as perguntas que foram feitas também. Isso já estava organizado antes. Acho que todo mundo aproveitou bastante das perguntas. Se você tiver perguntas, também pode mandar para a gente, que a gente vai anotando e guardando. Caso o Sr. Cash também apareça no ensinamento, a gente pode passar para aqui do Sr. Cash. Okay? So I just want to say thank you very much, everybody, for being here tonight. So if you have any questions, please write to us that we can all organize your questions. If Mr. Cash comes in, we can put Mr. Cash in this way. It's more dynamic, and we can enjoy more the presence of Mr. Cash here with us in this way. All of us. Então, é isso, pessoal. Dariana, você pode botar o vídeo final, por favor? Sim, só um minuto. Então, a gente vai colocar o vídeo para finalizar a aula de hoje. Eu acho que cabe muito com essa última aula do Sr. Cash que ele deu aqui para a gente. Essa primeira de muitas, acredito eu. So Dariana will share a video that connects a lot with how we are thankful to Mr. Cash for all the teachings that he's given to us. It's a homage, a tribute made by the knowledge seekers from Brazil to Mr. Cash. Deixa eu colocar. Não, Dariana, você colocou errado. Era a homenagem dos buscadores de conhecimento para o Sr. Cash. Ah, desculpa. Pera. Mensagem para humanidade. Sabe? After no Zoom do Rafael depois, né? É o quê? Não entendi. O after. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Aqui, já achei. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Aquela homenagem que foi feita pelos buscadores de conhecimento do Brasil, certo? Isso. Que é Tá. a carta para o Sr. Cash que foi lida pela Beth e pela Cecília. Ótimo, tá no ponto. Beleza, obrigado, Dariane. Bom, obrigado a todos pela presença mais uma vez e boa noite a todos vocês. Até a próxima. Thank you very much, everybody, for being here. Thank you. See you next time. Obrigado, Sr. Cash. Obrigada, Sr. Cash. Gratidão, Sr. Cash. Sr. Cash, muito obrigado. Muito agradecida. Profunda gratidão, Mr. Cash. Obrigada, Sr. Cash. Muito obrigado, Sr. Cash. Muito obrigado por todo o conhecimento, Mr. Cash. Obrigada, Mr. Cash. Mr. Cash, obrigado. Gratidão, Mr. Cash. Obrigada, Sr. Cash. Gratidão, Sr. Cash. Obrigado, Sr. Cash. Obrigado, Sr. Cash. Muito obrigada, Mr. Cash. Querido Mr. Cash, viemos aqui hoje para prestar esta singela homenagem a você, um ser que entrou em nossas vidas como um raio de sol e aqueceu nosso corpo e nossa alma.
Não será possível descrever em poucas palavras o sentimento, o amor e o carinho que sentimos por você. Mas queremos que saiba que mesmo que muitos de nós não consigam entender totalmente a tecnologia, entender totalmente os ensinamentos, já valeu a pena. Porque o que você nos trouxe já fez uma grande transformação em nossas vidas. Você veio de tão longe e quis estar Mr. Cash. Você não desistiu da humanidade. Você tentou outra vez. E essa talvez seja a última chance que nós tenhamos de fazer a mudança, de fazer acontecer. Como podemos agradecer alguém que, com todo amor, tem trazido palavras, construído frases e desenhado cada traço para que nós entendêssemos? Você vê a beleza dos seus ensinamentos através do nosso entendimento e das nossas perguntas. Percebe como parecemos crianças dando os primeiros passos. Cada resposta, uma compreensão, e a cada dia um novo despertar. Algumas vezes nos tem mostrado diversos caminhos para chegar ao mesmo destino. Espera com paciência o nosso tempo, nos dá confiança, entrega o que de mais precioso você tem, na esperança de nos fazer enxergar a força, os campos, a beleza, o posicionamento, o conhecimento do que sempre esteve aí. Seu papel é ser o Pai. Até que nós nos levantemos e aprendamos a andar por conta própria. Desta vez não é só andar por aí, é andar pelos caminhos mais belos. É andar pelos caminhos do universo. É ver a nossa beleza, a beleza de nossos irmãos, da nossa família, e para compreender o amor do ensinar. Para aprender a compartilhar e alimentar a liberdade. Para que talvez nos tornemos um dia como você, um mestre. Mestre da criação, mestre do amor, mestre do entendimento, mestre da humildade. Humildade de entregar para receber, que ensina a aprender compartilhando, e que ensina a ensinar escutando. Que a cada dia traz um presentear. Espero que um dia possamos entender os segredos que veio nos dar, porque sentimos que sua alegria é ser mestre, mestre do nosso despertar. Obrigado, nosso amado Mr. Cash. Obrigado, Senhor Cash, por ensinar as pessoas para construir um futuro melhor para as crianças.